Boa tarde, me chamo Felipe, faço parte do curso de Letras de Espanhol da Universidade Estadual da Paraíba e venho apresentar para vocês a temática Memória Histórica em Las Bicicletas São para el Verano, de 1977 a 1924, e El Carmela, de 1986 e 1990. Como palavras iniciais, vale destacar que esse trabalho ele tem a repercussão de trazer memória histórica, né, especialmente nesse contexto da Guerra Civil Espanhola, onde se torna central os estudos culturais e literários, pois revela como a sociedade reconstrói e reinterpreta os eventos traumáticos vivenciados pela ditadura franquista. Essa repressão que deixou marcas políticas e culturais que impactaram profundamente a vida social e cultural da Espanha. Entre os exemplos mais significativos dessa produção destacam-se as obras teatrais Las Bicicletas São para el Verano, de 77, escrita por Fernando Gomes, e a produção audiovisual Al Carmela, de 1936, produzida por José Sanches Siniestra, que são ambas também foram adaptadas, né, para o cinema, né? Tanto as Bicicletas São para o Verano também. Essas obras não só apenas revisitam, né, o passado de uma forma de censurar a repressão, mas também elas enfatizam as experiências cotidianas e afetos e gestos que escaparam, né, das narrativas oficiais. A conjugação da literatura e cinema também contribui para a construção de novas formas de interpretar a forma da memória coletiva, trazendo para um tema onde traz essa cena onde os personagens eles refletem o impacto humano na qual a guerra foi invadida, né, por eles, né, foi atravessada por eles. Em uma citação de Hutchen, ele destaca, né, a importância do cinema, né, no processo de integração da linguagem visual, do som e narrativa audiovisual, com essa experiência que intensifica mais a rememoração. Vale destacar que Hitchcock ele argumenta que cada adaptação deve ser encarada como uma recriação em diálogos com a obra oficial original, produzindo um sentido mais amplo e também que chega a um alcance cultural. Nessa perspectiva, o filme não repete a peça teatral, mas também ele reconstrói, ele reinterpreta novos caminhos, né, de observações. Como objetivo principal, né, analisaremos a representação da memória histórica em Las Obras, né, La Bicicleta São para el Verano, de Fernando Gomes, e A Carmela, de José Sanches Siniestera, incluindo nas suas versões cinematográficas a pesquisa na qual visa compreender como essas obras, né, abordam o impacto da Guerra Civil Espanhola, no caso, né, incluindo a ditadura franquista, e a transição para a democracia, utilizando o teatro e o cinema como esse veículo, né, de preservação e de reinterpretação da memória coletiva. Como os objetivos específicos seriam explorar o uso do símbolo e recursos narrativos, como a bicicleta, né, em Fernando Gomes, né, e também o metateatro em Sinistera, como essa metáfora de frustração e resistência de dignidade cultural. O tópico 2 desses específicos, para responder o nosso trabalho, investigar as adaptações intersemióticas do teatro, né, fazendo esse caminho para o cinema, reinterpretando e expandindo a memória histórica, criando novos significados. Outro ponto importante dos objetivos é que demonstrar o papel da arte, do teatro e do cinema, como uma forma de mediação entre gerações, preservando a identidade coletiva e da memória histórica. A nossa metodologia ela tem um caráter qualitativo, bibliográfico e interpretativo, né? Um foco total na análise crítica e teatral das obras, né? Tanto nas obras de Fernando Fernandes, né? Que é do teatro das Bicicletas São Paulo Verano e da produção audiovisual, como havia dito, de Eric Carmela. Essa análise ela considera aspectos narrativos, simbólicos e estéticos, destacando entre estratégias de evocações de memória e diferenças entre teatro e cinema. E o nosso embasamento teórico, nosso arcabouço, né, ele está composto por autores como Comédio, 2005, White, 91, Hutchen, 2013, Stan, 2008, e além de outros teóricos que fazem a conformidade dessa obra, né, deixando ela mais detalhada
e fazendo comparação da linguagem teatral e cinematográfica. Como resultados e discussões, vale ressaltar que as bicicletas são para el verano, né? Tanto em Caio Carmela, verificamos o impacto da Guerra Civil Espanhola, né? Onde, tanto nas duas obras, a gente consegue refletir que a guerra ela tem esse papel, teve esse papel de afetar, né, a vida cotidiana da população, mostrando a frustração também, a resistência e as consequências de repressão franquista. Outro ponto seria o símbolo e a metáfora, né? Onde a gente verifica na primeira obra das bicicletas São Paulo e Verano o processo de identificação do símbolo, né? Que seria da bicicleta como aquela perda da juventude frustrada, da esperança, daquele futuro adiado, interrompido pela guerra. E a Carmela como uma oposição na questão da resistência, né, de Carmela, mesmo à morte, e esse símbolo de dignidade da arte em frente à repressão política. Ademais, verificamos também a adaptação teatral e cinemática, onde o teatro ele destaca a dimensão subjetiva e a vivência cotidiana das famílias e artistas durante a guerra. O cinema, as versões cinematográficas intensificam a carga dramática e ampliam, né, essa questão da reflexão sobre o impacto da guerra e da resistência cultural. A memória histórica, as produções não apenas repercutem, né, e recuperam o passado, mas também ela reconfigura, reinterpreta essa memória, ampliando o alcance, né, cultural e social das narrativas da Guerra Civil Espanhola e da ditadura franquista. O papel da arte é muito importante, né, onde ele considera, né, que esse instrumento da arte ele é um instrumento de preservação, de transmissão da memória histórica, oferecendo novas formas de interpretação que promovem a reflexão crítica, né, sobre a sociedade e também, né, a cultura contemporânea. Ademais, esse contexto nas bicicletas São Paulo e Venano, né, retrata o cotidiano madrilenho afetado pela guerra. Nessa obra, Fernando Fernandes reconstrói a memória histórica da Guerra Civil e através das experiências cotidianas daquela família de classe média, né, que mora em Madrid, formada por Dom Luís, um homem de meia idade, que é funcionário público, e sua esposa Dolores e seus filhos, e Luizita e Manuelita, dos vizinhos da família. E também vale ressaltar que a leitura, né, comparada, né, que também envolve a literatura, dessas duas produções, evidencia estratégias distintas de forma complementares, conforme O'Donoghue, de 2022, onde ele relata, né, que tanto as bicicletas e a Caramela enfatizam o sacrifício artístico como gesto político. Essa diversidade de abordagem ampla e compreensão da guerra civil espanhola como um fenômeno múltiplo e multifacetado, marcado tanto pela vida doméstica, tanto pela dimensão trágica. Como falar os finais, né? Essa análise da nossa conclusão, ela está formada pela eficácia da literatura comparada no entendimento do diálogo entre teatro e cinema, destacando que a cada linguagem interpreta o passado de maneira única. As adaptações são processo criativo que expande os sentidos originais, conectando-os com o público e ao contexto histórico. Elementos como a promessa da bicicleta e a atitude de Carmela simbolizam resistência, frustração e esperança, oferecendo uma leitura e onde vai trazer essa leitura, uma leitura crítica, certo? E ainda mais, a pesquisa reforça o papel das artes da preservação da memória histórica e da transmissão intergeracional. Vale ressaltar também que torna essa ferramenta essencial, né, para o debate cultural e educacional contemporâneo, e também esse estudo ele fortalece, ele fomenta a compreensão do teatro, do cinema, como forma de resistência simbólica e reflexão social, demonstrando que a arte não é apenas registrada no passado, mas ela pode caminhar, né, também como uma forma de resgate da memória, reinterpretando e criando novas formas de camadas de sentido. Aqui estão nossas referências, né, onde faz parte do corpo do nosso trabalho. E eu queria deixar aqui meu agradecimento, né, à UEPB, à Universidade da Paraíba, ao programa PIBIC de CNPq e à minha coordenadora, né, minha orientadora, né, Cristina Bongestabe. Muito obrigado.